Fala, leitores da Bíblia, graça e paz, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje a gente vai ler Isaías 61 e 62 e vamos ler 1 Pedro capítulo 4. Vamos à nossa leitura. As boas novas da salvação. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Reconstruirão as antigas ruínas, restaurarão os lugares anteriormente destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os rebanhos de vocês. Estrangeiros serão os seus lavradores e vinhateiros, mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor e serão conhecidos como ministros do nosso Deus. Comerão as riquezas das nações e se orgulharão do que era a glória delas. Em lugar de vergonha, vocês terão dupla honra. Em lugar de afronta, exultarão na herança recebida. Por isso, em sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio a iniquidade do roubo. Em fidelidade lhes darei a sua recompensa, e com eles farei aliança eterna. A posteridade deles será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos, todos os que. Versículo 9. A posteridade deles será conhecida entre as nações, e os seus descendentes no meio dos povos. Todos os que virem reconhecerão que eles são família bendita do Senhor. Tenho grande alegria no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como o noivo que se adorna de turbante, como a noiva que se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor diante de todas as nações. O comecinho desse capítulo foi citado por Jesus, né, como uma identificação dele próprio como sendo aquele que está sobre quem está o Espírito Santo e que foi enviado para pregar boas novas, para libertar os cativos, assim por diante, né? E ao longo desse capítulo nós vemos a bênção do Senhor sobre o seu povo, o cuidado peculiar que Deus tem com o seu povo, lhe dando honra, lhe dando prestígio, né? Lhe dando riqueza e assim por diante. Capítulo 62. Jerusalém, a noiva do Senhor. Por amor de Sião não me calarei, e por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que a sua justiça saia como um resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. As nações verão a sua justiça, ó Jerusalém, e todos os reis contemplarão a sua glória, e você será chamada por um nome novo, que a boca do Senhor designará. Você será uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real na mão do seu Deus. Nunca mais a chamarão de abandonada, e a sua terra não será mais chamada de arrasada. Você será chamada de minha delícia, e a sua terra de casada, porque o Senhor se delicia em você, e a sua terra se casará. Porque como o jovem se casa com a moça, assim os seus filhos se casarão com você. Como o noivo se alegra com a noiva, assim o seu Deus se alegrará com você. Sobre as suas muralhas, ó Jerusalém, pus guardas, que jamais se calarão, nem de dia nem de noite. Vocês que farão com que o Senhor se lembre, não descansem, nem deem a ele descanso, até que restabeleça Jerusalém.
e a ponha por objeto de louvor na terra. O Senhor jurou pela sua mão direita e pelo seu braço poderoso: nunca mais darei o seu cereal como alimento para os seus inimigos, nem os estrangeiros beberão o seu vinho, que você produziu com tanto trabalho. Mas aqueles que ajuntam o cereal serão os que comerão, louvando, louvando o Senhor. E os que recolhem as uvas beberão o vinho nos átrios do meu santuário. Passem, passem pelas portas, preparem o caminho para o povo, aterrem, aterrem a estrada, tirem as pedras, levantem um estandarte para os povos. Eis que o Senhor fez ouvir até os confins da terra estas palavras. Digam à filha de Sião: eis que vem o seu Salvador, com ele vem a sua recompensa e diante dele vem o seu galardão. Eles serão chamados de povo santo, remidos do Senhor. E você, Jerusalém, será chamada de procurada, cidade não abandonada. Perdão, irmãos. Então, um capítulo também que fala sobre a glória da cidade santa, do povo de Deus, aqui chamando de noiva, né? Uma restauração completa dessa cidade, desse povo que tanto sofreu e que tanto sofre ainda. E agora vamos para 1 Pedro capítulo 4. Vida segundo a vontade de Deus. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, estejam também vocês armados do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado, para que no tempo que lhes resta na carne, vocês não vivam mais de acordo com as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta que no passado vocês tenham feito a vontade dos gentios, tendo andado em práticas libertinas, desejos carnais, bebedeiras, orgias, embriaguez e em detestáveis idolatrias. Por isso, falando mal de vocês, estranham que vocês não se juntam com eles no mesmo excesso de devassidão. Eles que terão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos, pois para este fim o Evangelho foi pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam em espírito segundo Deus. Então aqui Pedro trata do rompimento que deve haver daqueles que são regenerados, daqueles que põem a sua esperança em Jesus, um rompimento com práticas pecaminosas. Né? Uma vida santa, uma vida nova, uma vida que glorifica a Deus. O fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Acima de tudo, porém, tenham amor uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Então, aqui, veja o título interessante aqui que foi dado a essa tradução: Bons administradores da graça. Porque aqui está falando sobre realmente nós administrarmos a multiforme graça de Deus, né? Distribuindo o amor às pessoas conforme o dom que Deus nos deu. Então, olha só, ele conecta a ideia do amor, de ter amor intenso uns para com os outros, né? Com a obrigação de sermos hospitaleiros, sem murmuração e servirmos uns aos outros conforme os dons que Deus nos deu. Então, é expressão de amor quando nós acolhemos pessoas, quando nós fazemos isso sem murmuração
e quando nós servimos uns aos outros conforme o dom que nós recebemos. E cada um recebe um dom diferente, né? No versículo 11 ele fala daqueles que têm o dom da fala, que devem falar de acordo com a palavra de Deus, daqueles que servem, que devem fazer de acordo com a força que receberam e assim por diante. Cada um tem um dom específico e demonstra amor de um modo particular através daquilo que ele foi capacitado a fazer por Deus. Amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. E esse versículo aqui, eu creio que é muito esclarecedor em relação a muitos pensamentos errados das pessoas. Os crentes em geral, quando vem, vamos dizer, o fogo, no sentido aqui das provas, das coisas ruins que sobrevêm sobre eles já logo entendem que isso não vem de Deus, que isso é algo extraordinário. O que Pedro vai argumentar aqui é que não. Os problemas, as perseguições, as lutas são coisas comuns na vida do crente e são colocadas por Deus para nos aperfeiçoar, como se fosse uma prova que visa o nosso crescimento. Então, ele segue dizendo no versículo 13: pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vocês se alegrem, exultando. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Então veja, se vocês sofrem por amor a Cristo, por fidelidade a Cristo, isso é a felicidade para o povo de Deus. Versículo 15: que nenhum de vocês sofra como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se mete na vida dos outros. Se alguém sofrer por conta desses pecados, isso não traz qualquer lucro, né? Mas se sofrer como cristão, versículo 16, não se envergonhe, pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. Versículo 17. Porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, que será do ímpio e do pecador? Então, é como se Deus já tivesse iniciado o seu juízo, já tivesse iniciado sua purificação de todas as coisas através da sua própria casa, do seu próprio povo. Então, se ele trata assim o seu povo, provando, né, limpando de forma às vezes dolorosa, quanto mais doloroso será o juízo de Deus sobre os ímpios e rebeldes. Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus entreguem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Então você está sofrendo segundo a vontade de Deus, então o que você tem que fazer? Olha só, entrega a sua alma ao fiel Criador. Confia em Deus, entrega a sua alma ao Senhor. Como? Na prática do bem. Então, exerça o bem, pratique o bem. Né? Ainda que você esteja sofrendo, entenda que o seu sofrimento é oriundo de Deus, da vontade de Deus. Então, entregue sua alma ao fiel Criador. Confie no Senhor, praticando o bem, sem murmuração, sem retaliações, sem vinganças. Suporte isso com fidelidade a Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos pelas leituras aqui que fizemos, pela Tua palavra, Senhor, que nos desafia a viver de um modo diferente daquele que foi vivido, que o Senhor nos ajude a romper com o pecado e com toda forma, Senhor, de pecado, de desobediência, e que o Senhor nos ajude a viver de um modo irrepreensível, amando aqueles que nos cercam, amando a Tua igreja, amando o Teu povo, amando a Ti em primeiro lugar, servindo as pessoas, distribuindo, administrando a multiforme graça de Deus através dos nossos dons. E, ó Deus, te agradecemos, ó Pai,
também pelo texto de Isaías que lemos, as gloriosas palavras do Senhor a respeito do seu povo, as promessas maravilhosas que o Senhor promete para aqueles que em Ti confiam, aqueles que estão em aliança contigo. Nós Te louvamos por Jesus Cristo, nosso Salvador, pela gloriosa esperança que temos através dele. Assim oramos em nome dele. Amém. Muito bem. Deus abençoe, um forte abraço e até mais, se Deus quiser.